Gostaria de meditar nessa manhã a partir desse texto, desse capítulo de Mateus 26. E muitas coisas a gente poderia falar desse texto. E a gente poderia escolher vários pontos de ênfase, de observação, e a gente, desse ponto, fazer uma linha para analisar todo o capítulo 26. Eu escolhi como linha para expor o capítulo 26 de Mateus a figura de Pedro. Eu queria começar nosso ano de 2014 pensando os paradoxos de Pedro em Mateus 26. Então, vamos para lá, Mateus 26. Seguindo a série de mensagens batistas de 3 pontos, hoje eu também vou apresentar 3 pontinhos. Existem muitos paradoxos em Pedro, tanto quanto existem em nós. A gente poderia passar meses estudando os paradoxos de Pedro. Eu escolhi 3 que estão aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E o primeiro deles, o primeiro paradoxo nesse texto, é o paradoxo que vai de Mateus 26, do 36 ao 46. E o primeiro paradoxo é presença ausente. O que é um paradoxo? O que acabei de dizer é um paradoxo. Uma presença ausente. 2 coisas que separadas fazem sentido. Do tipo, ou você está presente, ou você está ausente. Então, se você está presente, dá para entender facilmente. Se você está ausente, dá para entender facilmente. Agora, como entender alguém presente e ausente ao mesmo tempo? Como ser presente e ausente ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo. E esse é o paradoxo de Pedro. É o paradoxo que vai servir para a gente como modelo para a gente analisar os nossos paradoxos. E, em especial, este, que é o paradoxo da presença ausente. Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-o outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Uma das melhores maneiras de a gente ficar ausente, mesmo estando presente, é dormindo. Jesus pediu para que Pedro e seus companheiros pudessem, naquele dia difícil de Jesus, naquela hora difícil de Jesus,
que eles pudessem orar e vigiar. Porque a única maneira de você ficar consciente na hora da dor, na hora do sofrimento, é acordado. Na hora do sofrimento, na hora da dor, o que mais a gente quer é dormir, sumir, se ausentar, sair de cena. E por isso dormir é muito bom. Porque dormir é uma maneira de a gente estar presente fisicamente, mas ao mesmo tempo a gente está em outro lugar, a gente está em outro ambiente. E o interessante é que Jesus chama os seus discípulos para esse momento de dor, o momento de dor de Jesus, o momento de sofrimento de Jesus, o momento onde Jesus está com a sua alma angustiada, o momento em que Jesus chega a transpirar sangue, o momento em que Jesus está no grande dilema de seu ministério. E nesse momento ele chama os seus discípulos, em especial Pedro, que é nomeado aqui, o nome dele é dado nessa passagem. Chama Pedro e os seus discípulos para que eles pudessem, junto com ele, junto com Jesus, orar e vigiar nesse dia. Porque ele precisava dessa presença. Jesus precisava da companhia de Pedro. Jesus precisava da presença de Pedro. Mas Pedro não conseguiu ficar presente. E é por isso contraditório, por isso paradoxal. Porque ele está no jardim. O corpo de Pedro está no jardim das aflições. Mas o coração de Pedro não está no jardim. O coração de Pedro está longe do jardim. E a única coisa que mantém nosso coração presente no jardim das aflições é a oração. Quero desafiar você, nesse ano que surge, a se fazer presente diante de Deus. A gente começa a oração dizendo: Senhor, faça-se presente aqui, e Ele está. O que a gente precisa é se fazer presente hoje aqui. E não é o seu corpo que vai fazer com que você esteja hoje aqui. Podemos estar aqui hoje, fisicamente com o nosso corpo, mas a nossa cabeça, o nosso coração pode estar nas contas de amanhã, pode estar no orçamento desse ano, pode estar nos problemas e nas aflições que vêm pela frente. A gente pode estar fisicamente no jardim, a gente pode estar com o corpo no jardim, mas o coração está fora do jardim, o coração está longe do jardim. E a única coisa que vai manter você no jardim, consciente das aflições, e vai fazer com que você não durma, não se ausente no momento das aflições, no momento do jardim, é a oração. Não existe outra maneira que nos faça presentes, porque Deus está presente. Mas não existe outra maneira que nos faça presente diante de Deus, senão a oração. É a oração que torna você presente para Deus. É a oração que faz você presente diante de Deus. Em Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus diz algo muito interessante para os fariseus. Jesus diz assim, lembrando uma passagem de Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, a gente pode estar presente, mas o coração ausente. O nosso coração pode estar longe de Deus. Seu coração, meu coração, pode estar longe de Deus, estando presentes hoje aqui. A única maneira de a gente se tornar presente diante de Deus não vai ser com os nossos corpos meramente, mas com o nosso coração. Não basta estar presente fisicamente no jardim. É preciso um coração vigilante. E o coração vigilante só vai conseguir ser vigilante se ele for capaz de orar. Mas aí vem a grande pergunta: o que faz no jardim das aflições a gente dormir, escolher a ausência e, como Pedro, dormir? No Evangelho de Lucas, você não precisa abrir agora porque a gente vai continuar aqui, você pode anotar e depois conferir, mas em Lucas 22,
verso 45, Lucas nos diz que o motivo pelo qual os discípulos dormiram foi a tristeza. Dominado pela tristeza, eles dormiram. Então, a gente pode muito bem, diante das aflições, ser dominado pela tristeza. E é justamente a oração que te torna presente diante de Deus. E, ao mesmo tempo, permite que você vença a tristeza e vença a aflição que você está passando, que você está enfrentando, que a gente está vivendo, que a gente está passando. Então, não existe um caminho que possa ser mais eficaz na presentificação do discípulo de Jesus diante de Deus do que a oração. É a oração que vai fazer com que você esteja presente diante de Deus e não seja vencido pela ausência, pelo sono. O segundo paradoxo de Pedro está em Mateus 26, do verso 47 em diante, que é a continuação do texto. Vamos ler. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem é este? Pedro. Isso está lá em João, capítulo 18, versículo número 10. É lá que a gente descobre que o discípulo que cortou a orelha do soldado era Pedro. Então, Pedro foi quem cortou a orelha do soldado. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, apenas alguns? Todos. Quem mais estava no meio desses todos aí? Pedro. Então, todos os discípulos, inclusive Pedro, obviamente, deixaram a Jesus e fugiram. Nosso segundo paradoxo é o paradoxo da coragem covarde. Veja que Jesus está ali no jardim das aflições, pede para que os seus discípulos orem, seus discípulos não conseguem orar, não conseguem vigiar e se tornam ausentes no dia de sua aflição. Imagine como Jesus está se sentindo, como você, por exemplo, se sente quando você está no seu jardim das aflições e você, no jardim das aflições, descobre quantos e quantos e quantos milhões de amigos estão dormindo. E aí você desacredita a música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Essa história não existe. Não dá para ter 1 milhão de amigos, só no Facebook. No jardim das aflições não tem curtidas. No jardim das aflições a gente só vai contar com a presença de Deus. Porque na hora da aflição a gente tem a tendência a deixar de orar e se ausentar. Jesus vivenciou essa solidão no jardim. Jesus vivenciou essa solidão no jardim das aflições. E logo em seguida, depois de ter por 3 vezes chamado a atenção, quantas vezes? 3 vezes, é importante que você lembre disso. 3 vezes
Jesus chama a atenção de Pedro, e por 3 vezes Pedro falha com Jesus, se torna ausente. Depois disso, Jesus vai ser preso por aquele que o trai, que é Judas, um dos discípulos de Jesus. E ao ser traído, o que nos chama a atenção? Aquele cara que estava dormindo, aquele cara que não vigiou, aquele cara que foi repreendido por Jesus 3 vezes, num determinado momento saca a espada e parte para a agressão. Que energia é essa? Que força é essa? Que coragem é essa? E veja, não é só coragem, é a coragem misturada com uma espécie de atitude desastrosa. Pedro, além de ser esse cara que vive dando bolas fora, ele também é um desastrado. Porque ninguém, em sã consciência, saca uma espada e diz assim, eu quero arrancar a orelha. E vai mirar na orelha com toda a precisão para arrancar a orelha. O cara não mirou a orelha do soldado Malco, ele não era um cara preciso. Tá certo? Ele mirou a espada para arrancar a cabeça do soldado. Ele queria era arrancar a cabeça daquele homem. É que ele é ruim de espada, aí errou o golpe e arrancou a orelha do soldado. Mas presta atenção no que eu estou te dizendo. Veja a coragem de Pedro. Que coragem é essa? A coragem de simplesmente ferir aquele que está tomando, aquele que está deitando a mão sobre o seu mestre. Então precisa de muita coragem para pegar uma espada e tentar arrancar a cabeça de alguém. No entanto, toda essa energia, toda essa coragem de Pedro é desastrosa, porque mostra não um Pedro corajoso, mas ao contrário, mostra a covardia de Pedro. E ao mesmo tempo a verdadeira coragem que está em Jesus, que não é a coragem de simplesmente aniquilar, porque ele poderia aniquilar todos aqueles soldados, mas a coragem de aceitar as aflições, de no jardim das aflições, aceitar as aflições, entendendo que aquelas aflições são importantes e imprescindíveis para a sua vida. Jesus sabe que não dá para sair daquele jardim das aflições sem aflições. As aflições estão ali e Jesus vai passar por elas e é importante que ele enfrente aquelas aflições. E isso é a coragem que Jesus espera de Pedro e que Pedro não tem. Nós temos coragem sempre para fazer o que a gente quer, mesmo que seja em nome de Deus. Você pode, como eu, fazer qualquer coisa corajosa, um ato de coragem, de amor por Jesus, de amor por Evangelho, de amor pela palavra, mas ser um tremendo de um covarde. Podemos fazer isso. Porque podemos fazer isso em detrimento da obediência a Deus. E aí está a nossa covardia. Porque a gente só é coragem para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Falta coragem para obedecer a Deus. Falta coragem para aceitar a cruz. Falta coragem para aceitar as aflições. Por isso que a gente dorme. Por isso que a gente foge. Por isso que a gente quer se ausentar. Por isso que a gente quer mudar de país. Por isso que a gente quer mudar de casa. Por isso que homens querem mudar de família, homens querem mudar de esposas, por isso pessoas querem mudar de contextos, por causa disso, muitas pessoas querem mudar as circunstâncias, porque elas acham que se mudarem as circunstâncias, elas vão ter paz, elas vão ter a tranquilidade que elas estão buscando. Isso é covardia. Pedro, ele nos dá uma demonstração de covardia e em contraste com a coragem de Jesus. Veja o que Jesus diz, vocês estavam aqui o tempo todo para me prender, vocês não me prenderam porque vocês não queriam? Não, não é isso que Jesus está querendo dizer, o que Jesus está entendendo é que vocês só estão me prendendo agora porque é a vontade de Deus. Jesus tinha consciência de que aquelas aflições que ele estava passando só eram aflições que diziam e correspondiam com a vontade de Deus. Quando a gente lê Daniel capítulo 1 e os primeiros versículos do primeiro capítulo de Daniel, a gente fica assombrado. Por quê?
Porque a gente descobre nos primeiros versículos que não foi Nabucodonosor que destruiu o templo e trouxe cativo o povo de Deus para viver às margens do rio da Babilônia. O texto começa dizendo: eu, Senhor, entreguei o meu povo nas mãos de Nabucodonosor. É Deus que entregou. E isso faz todo sentido. Por quê? Porque ninguém poderia dizer que foi Nabucodonosor ou foi qualquer outro rei ou governante que chegou ali e tomou o povo. Se o povo está passando por aquilo que está passando, é porque Deus permitiu aquela aflição. Deus permitiu que o povo passasse por aquilo. Jesus olha para os seus discípulos. Obviamente isso foi depois que Pedro chega para Jesus e diz assim, né? Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou, o que as pessoas estão dizendo de mim? Estão dizendo que o senhor é profeta, estão dizendo que o senhor é encarnação até de João Batista. Pedro falou assim, nada disso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro assim, é isso mesmo, Pedro, não é? Bem disseste. E nem na hora quando ele acerta, ele pode dizer que é ele que acerta, porque logo em seguida Jesus disse, foi Deus que te revelou isso. E aí logo depois de dizer isso, Jesus olha para Pedro assim, mas olha só, convém que vocês entendam algo, que o Filho do Homem veio para sofrer, veja, sofrer e ser rejeitado pelos homens. Jesus disse aos seus discípulos qual foi a missão de Jesus, de que Jesus, as aflições de Jesus tinham uma razão de ser, tinha uma objetividade, Jesus tinha aceitado aquelas aflições como parte do cumprimento da vontade de Deus. Então, no momento em que os soldados deitam a mão, no momento em que Judas coloca e faz toda a trama e acontece tudo aquilo, Jesus está com plena consciência de que aquilo não está acontecendo aleatoriamente. Jesus tem a plena consciência de que aquilo não está acontecendo porque aqueles homens estão querendo. Aquilo está acontecendo porque até mesmo as aflições fazem parte da vontade, do plano de Deus para a nossa vida. Jesus sabia que aquelas aflições que ele estava passando ali eram necessárias para que ele pudesse realizar a vontade de Deus. Por isso Jesus não diz, olha, eu estava aqui todos esses dias e vocês não colocaram a mão em mim. Eu estava em situações muito mais plausíveis para vocês deitarem a mão e me prenderem. Vocês só estão me prendendo agora, porque chegou o momento, chegou a hora. Pedro não conseguiu entender isso. Por isso a coragem toda de Pedro é uma coragem covarde. Porque falta a Pedro, em primeiro lugar, como a gente viu, oração. E agora, em segundo lugar, falta a Pedro, obediência. O que Deus quer de mim e de você, e o que chancela a nossa coragem, para que ela não seja uma coragem covarde, não é a nossa vontade, não é como a gente quer, mas é a vontade de Deus. E a chancela é a obediência. Quando a gente obedece, quando a gente diz, sim, Senhor, eu vou passar por isso em obediência. Essa é a grande coragem. Terceiro e último. Para esse terceiro e último, porque a gente vai finalizar, eu gostaria de fazer uma leitura anterior, porque senão a gente não vai entender. Essa leitura está ainda em 26, só que no versículo 31. Verso 31. Veja só o que diz. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, olha o Pedro aí de novo, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim.
Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Preste atenção. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos aqueles que fugiram, lembra? Todos aqueles que correram no jardim das aflições, todos eles disseram o mesmo que Pedro. O que vemos aqui? Jesus olhando para os discípulos, ele conhece os seus discípulos, sabe a estrutura de fé dos seus discípulos, olha para os seus discípulos e diz o seguinte: galera, hoje eu vou escandalizar todo mundo. Jesus está de brincadeira, não tem coisa que você possa fazer que vai escandalizar a gente. Nós somos seus discípulos. E discípulo não se escandaliza com nada que o mestre faça. Jesus diz: hoje mesmo eu vou confundir todo mundo. E essa confusão que vai ser feita, ela está baseada no ferimento do pastor. O pastor será ferido. Ele está falando de quem? Está falando dele. O pastor será ferido. E ao ser ferido o pastor, o que acontece com o rebanho? O rebanho fica em confusão. Mas olha para Pedro. O que Pedro disse para Jesus? Senhor, o senhor está enganado com as coisas aqui. O senhor não sabe quem nós somos. O senhor não sabe quem eu sou. Senhor, por mais que o Senhor faça as coisas mais horríveis, o que o Senhor fizer, nada disso vai me afastar de Ti. Eu sempre ficarei contigo. Senhor, eu vou orar todo dia, viu? Vou fazer jejum, vou cuidar da minha espiritualidade, vou ler a Bíblia todo dia. Nada vai enfraquecer minha espiritualidade, minha comunhão com Deus. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Eu quero apresentar o último paradoxo de Pedro: a fidelidade traidora. É aquele que vai confessar a fidelidade a Jesus. É aquele que vai confessar e vai fazer promessas para Jesus. Vai prometer o mundo e o fundo para Jesus. Vai dizer para Jesus: não, Senhor, olha, fique tranquilo, o que acontecer, conta comigo. Sabe aquele amigo que na hora que você está mais nas aflições, ele vai dizer: pode contar comigo. E aí no dia é o cara que está longe. Então, esse é o paradoxo da fidelidade traidora. É o paradoxo que vem acompanhado de todas as nossas promessas de fidelidade a Deus. Deus não quer e nunca pediu para mim e para você promessas de fidelidade. Deus nunca requereu de mim e de você promessas de fidelidade. Sabe por quê? Ele nos conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. E Ele sabe que a gente tem dificuldade de ser fiel. Mas Pedro, ele está tão inebriado de si mesmo, ele está tão autoabsorsivo, ele está tão impregnado de si mesmo, drogado de si mesmo, saca? Ele está tão fissurado em si mesmo que ele não consegue ver nele a possibilidade de falhar com Jesus, a possibilidade de trair Jesus, a possibilidade de trair as suas resoluções. Final de ano a gente costuma fazer muito isso. A gente diz: deixa eu ver o que eu prometi no ano passado. Aí é o desespero, né? Meu Deus, deixa para lá, vou fazer outra. Vou fazer outra lista. Aí a gente faz outra lista de resoluções para chegar à conclusão de que a gente trai a nós mesmos. De que somos traidores. De que nós não somos confiáveis. A mensagem de hoje, ela é anti-autoajuda. Então, se a mensagem para um início de ano seria: olha, você é o cara, olha para o espelho e diz assim: você vai vencer. A mensagem de hoje ela está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, você não é o cara. Primeira coisa, você é um traidor.
Você tem dificuldade de manter a sua palavra diante de Deus. Você consegue manter sua palavra com outras pessoas. Você consegue manter a tua palavra com o teu patrão. Você consegue, e olha lá, você consegue manter tua palavra em outras circunstâncias. Mas com Deus, essa manutenção da nossa fidelidade é a questão mais difícil de todo cristão. Porque ela é a expressão viva dos filhos de Adão. Qual foi a maior dificuldade de Adão? Ser fiel a Deus. Qual é a tua maior dificuldade hoje? Qual é a minha maior dificuldade, se não a dificuldade de manter o nosso coração fiel a Deus? Não é um coração corintiano, viu, Cecília? Um coração fiel a Deus. Bom, Jesus olha para os discípulos e diz assim: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. Imagina, você não sabe quem eu sou. É muita autoconfiança. E quando que essa autoconfiança cai? Último texto de hoje. Ora, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos. Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, dessa vez com um juramento: não conheço tal homem, juro por Deus. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ou seja, Pedro imitava Jesus até no jeito de falar. Mas até uns pastores de televisão aí. Até o jeito de falar igual. Isso não significa que você vai ser um bom crente, que você vai ser fiel. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: imagina, não conheço tal homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Olha como esquece fácil, né? Prometeu há poucos instantes e agora já está negando a Jesus. Não foi uma promessa feita há muito tempo, foi uma promessa feita há pouco tempo que já está sendo imediatamente negada. E quando o galo toca, ele cai em si. E aí diz: Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa é a mesmíssima expressão usada por Jesus no Sermão da Montanha, o sermão, nas bem-aventuranças que abre o Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os que choram. Não é só o chorar, é o choro do arrependimento. É o choro daquele que tem a consciência de que falhou. Porque tem aquele que pode simplesmente falhar, que pode errar e simplesmente continuar sendo infiel. E não é para você que eu estou dirigindo essa mensagem dessa manhã. Eu estou dirigindo para os infiéis, para aqueles que se dizem fiéis e diante de sua infidelidade, da consciência de sua infidelidade, começam a chorar, tristes, porque falharam diante de Jesus. Uma das maiores marcas da conversão na vida de alguém é a tristeza diante da infidelidade. Quando nosso coração está cauterizado pelo pecado, pela infidelidade, pela maneira
sei lá, desregrada com que a gente lida com Jesus e a gente já não lida mais com as coisas de Deus, com o coração piedoso, com o coração entregue, a gente está lidando com um problema de caráter de uma enormidade inimaginável. Porque o cristão, o regenerado, diante de sua infidelidade, não consegue encontrar outro lugar para recomeçar a vida, senão no pó da terra. E o pó da terra exige que, para que a gente coloque a cabeça no pó da terra, que a gente se curve, que a gente dobre os joelhos, que a gente se prostre diante de Deus. Se o que salva a gente da ausência na hora da presença que deve ser mantida é a oração, se o que salva a gente da covardia diante da nossa presunçosa ou pretensa coragem é a obediência, no caso da fidelidade traidora, o que nos salva dessa infidelidade, dessa traição, é a graça de Deus. E por que a graça de Deus? Eu quero terminar com isso. Porque talvez você, como eu, possa se sentir nessa manhã um traidor de Jesus e encontrar esse paradoxo em sua vida. Alguém que diz com a boca que ama Jesus, mas o coração está longe. Alguém que é capaz de defender, de fazer uma apologética no trabalho, uma defesa no trabalho de Jesus. Faz uma defesa do evangelho para o chefe, faz uma defesa do evangelho para o empregado, mas não consegue obedecer à voz de Deus, não consegue obedecer à palavra de Deus. Quero falar com você que se sente um traidor de Jesus diante das muitas promessas que se faz a Ele. Que somente a graça dele é capaz de manter você diante dele, lúcido e consciente do que você precisa fazer para retomar a vida. E por isso eu queria terminar lembrando, quando Jesus ressuscita e vai ter um encontro com os discípulos, isso está lá em João, último capítulo de João. Ele tem um último encontro com Pedro. E ele olha para Pedro depois de ter comido. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pensa um flash passando na cabeça de Pedro nessa hora. O que vem na cabeça de Pedro? Imagens de que ele é todo poderoso, de que ele é super fiel, de que ele é o cara? Não, só vem imagem de terror. Vê ele cortando a orelha do cara, Jesus mandando, olha, embainha a tua espada, porque você não entendeu, foi nada. O que vê é ele prometendo para Jesus fidelidade, e depois de poucos instantes negando a Jesus 1, 2, 3 vezes. O que ele vê é ele dormindo na hora que ele tinha que estar acordado no jardim das aflições. É isso que passa na cabeça de Pedro. Mas uma coisa mudou. Quando Jesus diz, Pedro, tu me amas. Pedro não responde a Jesus da mesma forma que ele poderia ter respondido, do tipo, sim, Senhor, que pergunta mais louca? Você sabe que eu te amo, não está vendo minhas obras? Não está vendo o que eu faço? Eu faço tanta coisa para o teu reino, então, está vendo? Eu te amo. Ele não tem nem desculpa mais para dar, ele não pode dizer, ele não pode se pautar nem em obras, porque nem isso ele tem. Então, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? O que ele tem é o histórico dele, que não é nada favorável a ele, que é totalmente desfavorável a ele. Mas a despeito de tudo isso, ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas é como se Jesus estivesse dizendo a Pedro o seguinte, Pedro, você me ama como eu te amo? Porque a palavra que Jesus usa ali é uma palavra muito interessante, é o amor, mas é um amor que a gente diria sacrificial. Então ele está dizendo, Pedro, você me ama como eu te amo? E aí Pedro, em vez de usar a mesma palavra amor, que seria ágape, ali, para responder a Jesus, ele usa outra palavrinha. Ele usa filéu. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu vou traduzir assim. Tu sabes que eu te amo do meu jeito. Daquele jeito que o Senhor sabe. Ele não trouxe mais nenhum heroísmo para a confissão de amor dele.
E é isso o que eu gostaria de trabalhar no sermão de hoje comigo e com você nessa manhã. Você não precisa ser um herói da fé. Você não precisa cultivar um heroísmo. O que você e eu precisamos é confiar no cuidado e na graça de Deus, porque Ele ama e disciplina a quem Ele ama. Então, quando Pedro vê Jesus, você me ama como eu te amo? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como eu te amo. E aí o que Jesus faz? O inesperado. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Escuta uma coisa, se alguém pisar na bola com você uma vez, você vai confiar? Como a gente pode confiar no traidor? Pensa o seguinte, pensa numa coisa que você ama, mas não é uma coisa que você ama, assim, razoavelmente. Pensa numa coisa que você seria capaz de apanhar, de ser ridicularizado diante de uma multidão, ser capaz de sofrer torturas inimagináveis e de acabar pendurado numa cruz e ser capaz de morrer por isso. Pensou em algo assim, é algo muito amado, não é? Ninguém seria capaz de sofrer tanta tortura e morrer na cruz se não amasse algo profundamente. Pois o que eu estou te dizendo nessa manhã é que esse algo que Jesus amou é a sua igreja. Ele morreu na cruz por seu povo. Ele morreu na cruz por nós. E aquilo que era de mais valioso, o que Jesus fez? Olhou para o traidor e disse assim, cuida das minhas ovelhas. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não trabalha com teu histórico. Você é que quando vai olhar o histórico de alguém, diz assim, bom, esse aqui não serve, vamos para o outro, porque o histórico desse aqui está muito ruim. Jesus, ele não olha para o teu histórico. Jesus está com o olho posto na graça de Deus. Jesus sabe que Pedro não pode pastorear o rebanho de Deus por ele mesmo. Ele precisa pastorear o rebanho de Deus pela graça de Deus. É por isso que Jesus confia aquilo que ele ama a um traidor. E ele não faz isso uma vez. Ele faz isso pela segunda vez. Olha para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama como eu fui capaz de te amar? E Pedro diz, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo do meu jeito, da minha maneira. E Jesus olha para esse Pedro, que agora não tem tanta confiança em si mesmo, que não tem tanta confiança em seu amor, e diz assim, Pedro, toma aquilo que eu mais amo e cuida. Uma terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas. E aí ele muda a palavra, ele não usa mais a palavra que ele está usando. Ele diz assim, Pedro, tu me amas do jeito que você ama. E aí Pedro, não é? Fica ressabiado, porque sabe que ele não pode dar um amor maior do que aquele que Jesus deu, de que ele é um infiel, de que ele é um covarde, de que ele é um ausente. E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo desse jeito. Então Jesus confia o seu tesouro nas mãos do traidor e diz, cuida das minhas ovelhas. Para cada uma das traições de Pedro, para cada uma das sonecas de Pedro, Jesus entregou uma à sua igreja, dizendo para Pedro, cuida do meu rebanho. E por que Jesus faz isso? Porque ele não está preso no nosso histórico. Porque ele não está aprisionado ao nosso histórico. Veja como ele termina dizendo a Pedro. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Por isso que a gente entende por que ficou magoado, porque ele percebeu a diferença. Você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas.
A gente não precisa fazer uma imagem de herói da fé para Jesus. Ele sabe quem nós somos. A gente precisa orar. Que é a única maneira que a gente vai ser presente, vai se fazer presente diante de Deus. O que a gente precisa é obedecer, porque é isso que vai ser a maior expressão de nossa coragem diante de Deus. E o que a gente precisa é confiar na graça de Deus e não no nosso poder. Porque não é o nosso histórico não é favorável para cuidar das ovelhas de Cristo. O histórico de Pedro não é favorável para cuidar do rebanho de Jesus. Mas é a graça de Jesus que é confiável. Então, oração, obediência e confiança na graça de Deus. Talvez estes sejam os 3 pilares para a gente conseguir, talvez, começar o ano bem. Talvez começar o ano pensando o seguinte: espera aí, vamos deixar o ideal é isso, mas o real é isto. Então como é que eu lido com este real? Como é que eu lido com isso? O convite é oração, obediência e confiança na graça de Deus. Será que a gente pode ter esse momento com Deus agora? Será que a gente pode ter um momento para chegar diante dele e dizer: Senhor, hoje eu não quero fazer promessas, porque eu não sei se sou capaz de cumpri-las. Eu vim aqui para diante de Ti dizer: Senhor, eu confio só na Tua graça, me ajuda a ser fiel. Será que a gente poderia chegar diante dele e dizer assim: Senhor, eu não tenho cultivado uma vida de oração, eu tenho andado muito longe, eu tenho falado com minha boca, eu tenho dito com minha boca, mas o meu coração está muito longe, eu quero trazer meu coração aqui nessa oração. Eu estou aqui, eu não estou pensando em outra coisa, meu coração está aqui, meu coração está diante de Ti. Será que a gente pode terminar orando a Deus dizendo: Jesus, me perdoa pela minha maneira pseudo-corajosa de tentar fazer do meu jeito aquilo que deveria ser do seu jeito e não do meu jeito. Me dê forças para obedecer, me ajuda a obedecer, porque o Senhor conhece a minha natureza, o Senhor conhece quem eu sou. Será que a gente poderia fazer essa oração hoje diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda? Será que a gente poderia deixar cair por terra hoje todo o nosso princípio de autonomia, de autossuficiência, de pretensa onipotência, de eu posso isso, eu posso aquilo, dizer: Senhor, eu estou aqui desarmado, eu estou aqui vulnerável, fala comigo nessa manhã, transforma meu coração mais uma vez, porque a Tua palavra revela de fato quem eu sou. E como é bom saber que o Senhor me aceita, e o Senhor me recebe e me transforma. Que a gente possa se aproximar dEle, porque Ele é expert em trocar fardos pesados por fardos leves. Curva sua cabeça por um momento. Tem esse momento de oração, a gente vai participar da ceia nessa hora, e talvez esse seja um momento apropriado para a gente se examinar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos ter esse momento de exame.